CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05. Bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, segunda-feira, 24 de junho de 2024. Uma segunda-feira com muitas notícias. Copa América, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, LBF, Taça das Favelas, Série D, Copa Paulista, ou seja, o cardápio está vasto. Então vamos lá, vamos começar com LBF Campinas. Não faça isso, Antônio Lupe. Pelo amor de Deus, não faça isso. Campinas levou a melhor sobre Santo André no duelo decisivo e venceu por 69-57, sábado de manhã lá no ABC, e avançou às semifinais. A classificação do Campinas define os cruzamentos da próxima fase. De um lado, Sampaio e Campinas, do outro, Ituano e César Araquara. Os confrontos começam quinta-feira que vem. Antônio Lupe, bom dia, uma boa semana pra você. Rapaz, aí você quebra minhas pernas, Lupércio, boa semana. Bom dia, Carlão, grande abraço pra você e pra todo mundo que acompanha agora o CBN Esportes desta segunda-feira. Uma excelente semana pra todo mundo, como você disse, semana recheada de atrações esportivas. Assim como aconteceu no final de semana, menos pro torcedor do Guarani. Que situação que o Guarani se enfiou, hein? Perdeu mais uma, dessa vez pro CRB, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, e continua na lanterna da Série B. O próximo jogo é derby, é o clássico contra a Ponte Preta, e o técnico Pintado tem desfalques pro duelo contra a Macaca. Ah, Bugrão, tome jeito, Bugrão. Quem sabe, né, no próximo domingo contra a Ponte Preta pode ser aí um novo momento do Guarani dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos de Série D de dado. A Inter de Limeira foi derrotada sábado passado pelo Santo André no ABC por 1-0, 10ª rodada. Com o resultado, o Ramalhão chegou aos 14 pontos e entrou no G4 da chave. E a Inter ficou estacionada nos 20 pontos e perdeu a chance de garantir a classificação antecipada à próxima fase. Vamos para a capital paulista. O São Paulo decepcionou lá no Rio de Janeiro, em goleada frente ao Vasco da Gama. O Palmeiras fez bonito diante do Juventude, está ali a caça do Flamengo. E o Corinthians, hein? Podemos dizer que um empate com sabor de vitória lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu mais uma. Em casa, o Alviverde teve algumas dificuldades, mas conseguiu bater o Juventude por 3-1 e segue colado no líder do Brasileirão, o Flamengo. O Corinthians, por outro lado, segue sem ganhar. Neste domingo, o Alvinegro ficou no 1-1 com o Atlético Paranaense, graças a um gol de Kaká nos acréscimos do segundo tempo. O Santos joga nesta terça contra o Mirassol e o São Paulo se prepara para enfrentar o Criciúma na quinta. Tá aí, Antônio Lupe discorda veementemente. Mas, com certeza. O empate com sabor de vitória, uma ova. Uma ova, porque o Corinthians não pode empatar com o Atlético estando na zona do rebaixamento. Aliás, Antônio Lupe... Tem que vencer. Aliás, na audiência rotativa do rádio, sempre sonhei em falar isso, um empate que custou o cargo do técnico Cuca. O Cuca foi demitido. É, agora há pouco, tá fresquinha a notícia. Eu tô louquinho pra falar, mas não posso. Não. Aquele trocadilho, né? Vamos embora. O Cuca não é mais o treinador do Atlético. Informação que está publicada na capa aqui do Globoesporte.com. O Atlético informa a saída de Cuca. E tem situação de bastidor também nessa demissão, porque a campanha do Atlético não é ruim, hein, Carlos? Pelo contrário, o Atlético está ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Copa Paulista, os clubes da região entraram em campo pela segunda rodada. Grupo 3, o 15 de Piracicaba estreou com um empate diante do Rio Claro, dentro do Barão de Serra Negra, 1-1. E no grupo 4, o Capivariano venceu o Rio Branco por 2-1 em Capivari.
Antônio Lupe, a semana é de derby, mas para a Macaca, o início de semana é pensando no Ceará, Lupercio. A Ponte ainda não pensa no clássico contra a Ponte Preta, contra o Guarani, porque a Macaca tem no meio do caminho o Ceará. O jogo acontece amanhã, às 9 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli, onde a Ponte ainda não perdeu jogando sob o comando de Nelsinho Batista. A dúvida é em relação à escalação, porque o Elvis está suspenso. Será que ele vai jogar novamente com 3 volantes? Porque a Ponte não tem um substituto para o meio-campo do camisa 10 da Alvinegra. Daqui a pouco, a gente tenta projetar a equipe da Macaca que vai enfrentar o Vozão na Série B. Terça-feira, mais conhecido como amanhã, jogo difícil para a Ponte, hein? O Ceará faz uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e a Macaca precisa vencer. Dá uma olhada aqui, quebrando até o protocolo, se o Amazonas vencer o jogo dele, o Amazonas ainda joga na rodada, né? O Amazonas recebe o Coritiba. Se o Amazonas vencer e a Ponte perder, ou a Ponte empatar, ela disputa o derby na zona do rebaixamento. Então é o duelo do furado contra o rasgado. Os dois numa situação complicadíssima na Série B do Campeonato Brasileiro. E a seleção estreia hoje na Copa América. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior enfrenta a Costa Rica às 10 horas da noite em Los Angeles. É a primeira competição oficial da seleção sob o comando do professor Dorival. Fábio Chaib, 11 horas 12 minutos. Um bom dia para você, uma boa segunda-feira. Série B de Campeonato Brasileiro, com resultados aí, teve vitória do Vila Nova em clássico e essa possibilidade da Macaca entrar no Z4 nesta 12ª rodada, Fabião. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN, 12ª rodada, que teve, além da derrota do Guarani para o CRB no sábado, a 4ª vitória consecutiva do Botafogo de Ribeirão. O Pantera bateu o Operário fora de casa, lá no Germano Krieger, por 1-0. Também no sábado, um empate sem graça para os dois, que não serviu para nada. O Ituano empatou com o Brusque 1-1 no Novelli Júnior e se complicou ainda mais na competição. Já ontem, no domingo, vitória do Paysandu de virada sobre a Chapecoense na Arena Condá. Vitória essa que tira o Papão da zona de rebaixamento. No Clássico Goiano deu Vila Nova contra o Goiás 1-0. Com o resultado, o Vila alcança a 4ª colocação da competição, entra no G4. Hoje tem Sport Novo Horizontino na Arena Pernambuco e amanhã o complemento da rodada tem Mirassol e Santos, América, Avaí, Ponte Preta e Ceará e Amazonas e Curitiba. Você falou se a Ponte empatar e o Amazonas ganhar, né? Nessa condição a Ponte ainda não entra na zona de rebaixamento, porque passaria o CRB cairia para a zona de rebaixamento caso a Ponte empate e o Amazonas ganhe do Curitiba, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib, 11 horas 13 minutos. O comando técnico é dele, do CBN Esportes, Valmir Bortoleto. Ele não quer nem saber do Ceará. O negócio do Valmirzinho é só pensar no derby no próximo domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcida única, hein, Valmirzinho? Não vai me aprontar, hein? Não vai me aprontar que a turma conhece você lá, hein? Não vai disfarçado. Vai me arrumar confusão, hein? Valmir Bortoleto comandando o CBN Esportes e o cara online, o cara dos streamings, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. O intervalo é muito rápido e na volta uma matéria especial desta fera chamada Antônio Lupe, retratando tudo, mostrando tudo, falando tudo sobre as finais da Taça das Favelas. Bom dia pra você. Amanhã também. Pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h17. Thaís Azevedo, bom dia, uma boa semana para você e as ruas, avenidas, estradas da nossa região. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, uma ótima semana para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Princesa do Oeste tem uma lentidão na chegada ao viaduto Laurão. No sentido Vila Lemos, motorista perde tempo somente nos semáforos. A Avenida Norte Sul tem boa movimentação, sentido Taquaral. No sentido Guarani, motorista reduz a velocidade próximo ali à Rua Barreto Leme. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, na altura da Maternidade, e pela pista da esquerda, na saída da Avenida Brasil, até a Rua Sacramento. No sentido oposto, o motorista perde tempo na saída da Avenida Anchieta. Quem segue pela Senador Saraiva tem lentidão da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury pelas duas pistas. A Avenida Campos Sales tem boa movimentação em toda a sua extensão. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Faça um Bradesco Seguro Auto, especialista no seu carro. Bradesco Seguros, com você sempre. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos. Fábio Chaib, vamos fazer aqui uma recapitulação. Tá certo, né? Recapitular, tá certo. Uma correção. A respeito da situação da ponte que o Chaib falou, o Amazonas joga contra o Coritiba amanhã, 9h30. Se a ponte empatar e o Amazonas vencer, o Amazonas passa a ponte e joga ela para a zona do rebaixamento. O único resultado que não joga a ponte para o Z4 é uma vitória da ponte. E se o Amazonas vencer também, não joga. A ponte vencendo, ela não entra. A ponte vencendo, ela não entra. A ponte empatando, ela tem que torcer contra o Amazonas. Pra não ganhar... Lupi, tem o CRB também, o né? CRB tem tá na 12 frente. pontos. O CRB tem 12, mas tá na frente da ponte por conta do. Então, se a ponte empatar, vai pra 13, né? Não, mas ela se perder, não entra na zona de rebaixamento, né? Se perder, não, mas se empatar também não. Se empatar, ela não entra na zona de rebaixamento, porque passaria o CRB, né? O CRB cairia para a zona de rebaixamento. O CRB joga na rodada, já jogou contra o Guarani. Tá certo. Tem o CRB, é isso. Então não é correção? Não, tá certo. Tá certo. Os ouvintes mandaram correção aqui, mas você estava certo, Você estava certo, Fábio Chaib. Aliás, 11 horas e 19 minutos, nós já vamos chamar a Taça das Favelas, mas teve um recadinho aqui que chamou muita atenção da nossa equipe de CBN Esportes. O nosso amigo Osmar Antônio. Opa, tem Antônio no nome, é gente boa, Finíssima. Né? Gente boa. Gente Ele disse o seguinte: bom dia. Como vocês torcem contra a ponte, hein? Ô, Antônio, vamos. Ô, Osmar. Não é senta, tá senta. Se estiver em pé, senta, Osmar, porque é o seguinte: Ponte Guarani estando mal, nós estamos mal também. Você imagina como é ruim
uma Série C de Campeonato Brasileiro? Deus Para nós, livre. como nós transmitimos os jogos da Ponte, os jogos do Guarani. Então, assim, não tem motivo pra gente torcer contra os times de Campinas. Não tem motivo. Ou você gostaria que eu torcesse pro Balneário Camboriú Futebol Clube? Nós não torcemos contra. A nossa função aqui é incomodar. Incomodar a diretoria de Ponte Guarani, porque é o seguinte, as coisas estão boas? Não. Não estão boas. O Guarani precisa melhorar e muito, e a Ponte precisa melhorar e muito. Nós apenas pontuamos o que precisa ser melhorado, mas torcer contra? Você acha que Carlão de Freitas torceu pro CRB contra o Guarani? Ou vai torcer pro Ceará contra a Ponte? Horas, Antônio. E outra, Osmar Antônio, né? Osmar Antônio. Cara, e por que a gente chama atenção? Porque a gente pode chegar ao estádio Brinco de Ouro da Princesa no próximo domingo para fazer Guarani e Ponte Preta, um jogo histórico para nós. A gente fala, para nós aqui de Campinas, é a nossa Copa do Mundo, com as duas equipes na zona de rebaixamento, né? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Cara, é uma vergonha, sinceramente é uma vergonha. Eu como campineiro, o Lupe como campineiro, adotamos Antônio Lupe, Fábio Charbe. Cara, a gente trabalhar num derby, que é o sonho de consumo aqui para quem é da imprensa de Campinas, e as duas equipes na zona de rebaixamento, cara, você é ponte pretano, eu tenho certeza que você não está feliz com a campanha da Ponte, ou está, só faltava estar. Eu torcedor bugrino também, então por isso que aí eu vou ao encontro do que o Antônio Lupe diz. A gente precisa incomodar os mandatários de Ponte Guarani para que no próximo derby, pelo menos, a gente não passe por este vexame, por esta vergonha que é estar no estádio Brinco de Ouro falando do lanterna da Série B e de um possível integrante do Z4 da Série B. Então por isso a gente tenta incomodar para que as nossas equipes melhorem, que a gente possa não ficar aqui em Série B, a gente disputar a Série A. Sabe há quanto tempo a gente não tem um derby na Série A, Antônio Lupe? Há 20 anos. 2004, 2014, 2024. Há 20 anos. Isso é uma vergonha, por isso a gente tem que trabalhar para incomodar as diretorias, para que elas possam agir e montar equipes competitivas, não disputando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Dito isso, Osmar, obrigado, continue participando conosco e questionando, isso faz parte também, isso é muito bom. Nós vamos com Taça das Favelas, 11 horas 23 minutos, um trabalho super especial que Antônio Lupe fez ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O domingo foi de muita emoção na decisão da Taça das Favelas 2024. As finais do feminino e do masculino aconteceram no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O maior torneio de comunidades do mundo é realizado pela Central Única das Favelas, a CUFA, e tem o apoio de todo o Grupo EP. Na decisão do feminino, Cafezinho e São Marcos entraram em campo em busca do título. Após um primeiro tempo morno, as emoções ficaram para o segundo tempo. O Cafezinho saiu na frente com Juliana. Boa, Juliana no ataque! Mas o São Marcos não desistiu e empatou o jogo com um golaço por cobertura de Esther, que mostrou frieza na finalização. Por cobertura! Golaço! Do São Marcos! E a virada aconteceu na reta final do jogo. Érica fez uma jogada espetacular, com direito a um drible de 360 graus para cima da marcação e marcou o gol da virada do São Marcos. Olha o drible, o chute! Gol do São Marcos! São Marcos conquistou o bicampeonato da Taça das Favelas, já que em 2022 também levou o título para casa. São Marcos é campeão da Taça das Favelas do time feminino! Evandro Magalhães, técnico do São Marcos, falou da emoção pela conquista do título.
Eu acho que a emoção é inexplicável, né? A gente falou lá no vestiário para as meninas que não era sobre elas, é sobre a comunidade do São Marcos, né? Que antigamente era vista de uma maneira negativa e hoje pela segunda vez com o bicampeonato, num campeonato desse tamanho de inclusão social, né? E, cara, prevaleceu o trabalho, né? As meninas treinam em quadra, sem dificuldade de campo. Temos um projeto social gigantesco de mais de 5 anos, com meninas de categoria de base. Então, cara, felicidade. Eu acho que isso, para nós ali do projeto, dá uma visibilidade muito grande. Espero que apareça muitos apoiadores. É só agradecer a Taça das Favelas, a Prefeitura de Campinas e todos os veículos de comunicação. Já no masculino, a final foi entre São Cristóvão e Vila Bela. O jogo era bem equilibrado e terminou empatado no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time do Vila Bela contou com a estrela do atacante Novaes, que saiu do banco e marcou o gol do título. A casinha! Gol do Vila Bela! Após perder o título nos pênaltis na edição do ano passado, Vila Bela levantou pela primeira vez o troféu da Taça das Favelas. Festa da torcida que marcou presença no estádio. Vila Bela! Campeão da Taça das Favelas 2024! Jefferson Luiz, técnico do Vila Bela, destacou a entrega dos garotos para levar o troféu para casa. É emocionante, né? Um dia você tá dentro de campo, é mais fácil quando você consegue ter o domínio do jogo quando você tá dentro de campo. Quando você tá fora é mais complicado, principalmente lidando com os meninos de 15, 16, 17 anos, né? Que a gente tem idade para ser pai desses garotos. E quando é coroado o trabalho bem feito com o título, é gratificante pra gente. As equipes campeãs garantiram vaga na edição estadual da Taça das Favelas e vão em busca de uma vaga para participar da edição nacional do torneio. De Campinas, Antônio Lupi. 11 horas 27 minutos, que show de matéria, Antônio Lupi, e que legal, né? As finais no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Os bairros mobilizados, isso é muito bacana. E o mais legal, né, dá visibilidade também para garotos e garotas que estão em busca do sonho, né? Quem sabe um dia ser profissional no futebol. Eu quero dar destaque aqui, e a gente precisa incentivar cada vez mais o futebol feminino. Ontem, nos gols que deram a vitória ao São Marcos, foram 2 golaços. Golaços. O primeiro de cobertura, numa frieza, e o segundo jogada de futsal. Giro 360, a lá Marta, a lá Ronaldinho Gaúcho, a lá Zidane, e um golaço da jogadora. Então, assim, foram partidas muito legais, e a gente torce, é claro, vai ficar na torcida, né, para a classificação aí da fase estadual, da fase nacional, para que as equipes possam chegar aí o mais longe possível na Taça das Favelas, um evento incrível e que tira aí crianças de comunidades, de favelas, para, quem sabe, se tornarem grandes atletas do futebol, mas também, primeiro, ter aí grandes seres humanos, né? Com Mas certeza. depois tornar o sonho delas de, quem sabe, ser jogador profissional, tanto no masculino quanto no feminino, e a gente precisa aqui bater na tecla do futebol feminino, que ontem, ó, deu gosto de ver. Ah, é verdade. Educação através do esporte é a melhor maneira de educar, sem dúvida alguma. Parabéns pelo Grupo EPTV, pela idealização, né, da Taça das Favelas, sem dúvida alguma, algo que já está aqui, já faz parte do calendário esportivo da nossa região. 11 horas 29 minutos, tem mais um tempinho, Bolachinha? Vamos lá, vamos lá. Antônio, vamos lá, 11 horas 29 minutos, a gente tem a participação do ouvinte, 991869070. Vamos começar com o nosso amigo Rodrigo Pupo. Bom dia, pessoal do CBN Esportes Campinas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o Carlão pelo aniversário do nosso João Carlos de Freitas. Do velho João, setentão, foi ele que rapaz. começou com tudo isso. A culpa é dele. A culpa é dele. Com certeza, a Bruna já está conversando com ele também sobre Ponte Guarani. Até para a economia da cidade é muito melhor um derby na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem razão, né? Sem dúvida. Agita a cidade. Derivaldo Souza, bom dia.
Hoje está lá próximo ao estádio Brinco de Ouro. Grande Derivaldo, bom dia, bom trabalho. Bom dia, amigos da CBN. Como esse olho ruim que a diretoria do Guarani está para contratar, esse ano tenho medo que tragam aquele zagueirão da Turquia. Eu não vi. Deu ruim? Não. O zagueiro da Turquia? Eu não acompanhei também. Da Euro. Da Euro, sinceramente, esse final de semana eu... Fez gol contra, né? Fez gol contra? Recuou uma bola pro goleiro, o goleiro estava saindo, ele recuou, marcou gol contra, gol para Portugal, segundo de Portugal na partida. O Sandro tá aqui com a gente, é primo do JP de Moraes, olha lá, ó. Boa, O JP Sandrão. de Moraes tá fazendo escola, hein? Sou fã de vocês, Bugrino Roxo, hoje é aniversário do JP de Moraes, hein? Aê! Tá falando que é aniversário do JP, hein, JP? São João, todo mundo São João. Hoje é 24? 24, Opa, hoje é dia de São João, verdade, hein? Hoje que é Foi pra alguma festa junina? Fim de Não semana? tive a oportunidade. Eita. 11h31, repórter CBN, e na volta tem tudo sobre a preparação da Ponte para o duelo contra o Ceará e também tudo sobre o início de semana do Guarani, esta semana pré-derby. E tem muito investimento, mais de 10 bilhões de reais para a construção de 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 novas creches e escolas de educação infantil e aquisição de 1.500 ônibus escolares. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Repórter CBN. Segunda-feira, 24 de junho de 2024. O governo de Minas Gerais e o Serviço Geológico do Brasil desenvolvem uma plataforma que poderá prever eventos climáticos e ajudar no atendimento de pessoas prejudicadas. O software deve estar pronto já no próximo semestre e poderá ser utilizado em todo o país. O projeto tem financiamento da Amazon Web Services, plataforma de serviços de computação oferecida pela Amazon. No momento, cidades mineiras estão sendo mapeadas. A confiança do consumidor brasileiro voltou a subir neste mês depois de uma queda expressiva em maio. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas avançou 1,9 ponto e atingiu 91,1. O bom desempenho foi influenciado tanto pela melhora da percepção sobre a situação atual, quanto pelas expectativas para os próximos meses. O resultado foi impulsionado principalmente pelas faixas de renda mais baixas. O Plano Safra 2024-2025 será lançado nesta semana. A expectativa é de que o montante disponível para financiamento supere 500 bilhões de reais para a agricultura familiar e empresarial. Em entrevista à CBN, o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Mário Scherger, afirmou que os produtores do Rio Grande do Sul precisam receber um tratamento diferenciado por causa da tragédia causada pelos temporais. Ele disse, no entanto, que outras regiões foram impactadas pelo clima e pelos preços abaixo do normal de commodities como a soja e o milho e necessitam de atenção. E a seleção brasileira masculina de futebol estreia hoje na Copa América nos Estados Unidos. O jogo contra a Costa Rica, em Los Angeles, vai começar às 10 da noite. Na Eurocopa, a Albânia enfrenta a Espanha e a Croácia. Joga contra a Itália, às 4 da tarde. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Sport Recife e Novo Horizontino se enfrentam às 7 da noite na Arena Pernambuco. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tendo
dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas 36 minutos. Vamos lá então desbravar os clubes de Campinas. Aí na reta final a gente coloca aí os times de São Paulo. Mas a semana é importante. Vamos começar. A Ponte joga amanhã, né, Antônio Lupe? Então vamos para a preparação da macaca. Jogo difícil, hein? Difícil, jogo difícil contra o Ceará na tabela de classificação, ó. O Ceará tá ali brigando para entrar no G4, tem 16 pontos, precisa da vitória para chegar a 19 e colar ali no Vila Nova, que hoje é o último time dentro do G4. A Ponte, ela precisa da vitória justamente para não entrar em campo no derby na zona do rebaixamento. A Ponte hoje é a 16ª colocada com 12 pontos, precisa vencer para aliviar um pouco essa tensão que está dentro do estádio Moisés Lucarelli. Porém, existe aí um otimismo quando a Ponte joga em casa, né? Com o Nelsinho Batista, foram 2 jogos e 2 vitórias. A Ponte, por enquanto, tem 3 vitórias na Série B e as 3 vitórias aconteceram justamente no Moisés Lucarelli, contra o Amazonas, 3-0, contra o CRB, 4-2, e contra também a equipe do Novo Horizontino, 1-0 no segundo jogo do primeiro jogo, no caso do Nelsinho Batista. Então a Ponte precisa dessa vitória, não tem o Elvis ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, por isso a principal dúvida é para saber de que forma o Nelsinho vai montar o meio-campo da equipe. Se ele vai colocar ali 3 volantes, se ele vai colocar um jogador com características de meia, como por exemplo o Dodô, que era para ter feito essa função em Ribeirão Preto, mas não conseguiu desenvolver, até porque tinha muita dificuldade. A Ponte mesmo terminando o jogo com 4 atacantes, o Dodô era para ser o meia, mas estava mais como atacante do que meia. Então essa é a principal dúvida, ou se ele vai fazer algo de diferente, quem sabe montar um time com mais jogadores no ataque. 3 zagueiros acho difícil, porque não é um esquema que o Nelsinho tá acostumado a jogar. Então, assim, eu tô curioso, viu, Carlão, para saber o que o Nelsinho vai fazer, já que ele não tem o Elvis e também não tem o Gabriel Novaes, né, que passou por cirurgia, só deve voltar no fim de agosto. O Akin ontem foi titular pela seleção da Bolívia, na estreia da seleção da Bolívia na Copa América, então tem alguns desfalques aí o treinador para montar essa equipe que vai enfrentar o Ceará amanhã, terça-feira, às 9 horas da noite. E o Ceará, Lupe, Fábio Scheibe, vem num momento também de instabilidade dentro da competição, apesar da boa campanha, né? O Ceará é o 10º colocado com 16, se vencer a Ponte vai para 19 e encosta no bloco dos primeiros colocados, mas o Ceará não vence há 3 rodadas, ou seja, encara este jogo no estádio Moisés Lucarelli como uma decisão. E vai ser difícil para a Ponte, cara. Sem o Elvis, a situação complicada, o Nelsinho não tem um jogador à altura para substituir o camisa 10, de repente uma improvisação, o Dodô não foi bem, o Ramon Carvalho, quando teve que ser o cara da armação, também não foi bem. Ou seja, é um abacaxi aí pro técnico Nelsinho Batista descascar, meu caro Fábio Scheibe, diante de uma equipe forte que é o Vozão. E outra opção também, o Renato, né? Saiu contundido do jogo contra o Botafogo de Ribeirão na última semana. Mais uma opção para o ataque também pode estar de fora do jogo amanhã.
duelo importante para Ponte Preta, justamente por isso, né, para não alcançar a zona indesejada, a zona de rebaixamento, e a Ponte se livrar um pouco e poder jogar mais tranquila nesse derby. O Ceará, que não vence há 3 rodadas, tem pressão sobre o Wagner Mancini, mas também quer se recuperar, e jogando fora de casa, o Ceará é muito forte antes da competição, um dos candidatos a subir para a Série A, né? Jogo complicado. E vamos ver, né? Eu até tenho falado aqui que para as duas equipes, né? A Ponte tem o Ceará, mas se fala em derby já também no estádio Moisés Lucarelli. Mas para as duas equipes, eu acho que para a Ponte é menos complicado vencer o Guarani do que o Ceará. Por que eu falo isso? Traçando um paralelo entre as campanhas. É claro que o Guarani é um jogo diferente, uma atmosfera importante, o jogo é fora de casa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com torcida única. Mas o Ceará tem uma equipe qualificada, vem para Campinas sob forte cobrança, a Ponte não vai ter o seu principal articulador, ou seja, é um cenário difícil para a Ponte, né? E às vezes eu converso com o Antônio Lupe nos nossos cafés, aqui em Campinas, em virtude da cobrança maior hoje ser em cima do Guarani, por causa da lanterna do campeonato, a Ponte naturalmente ela entra numa zona de conforto, mas a situação dela é tão complicada como a do rival. Tanto é que de repente ela pode entrar em campo no Brinco de Ouro ocupando a zona de rebaixamento, caso ela não consiga aí vencer, ou seja, ou se for derrotada para o Ceará. Então não é um ambiente de tranquilidade, Lupe, é um ambiente de cobrança, é um ambiente de pressão, porque a Ponte ela precisa somar pontos para fugir desta região incômoda do Campeonato Brasileiro da Série B. E até passando o olho aqui no elenco da Ponte, nessa situação sem o Elvis, tem só o Dodô. Então eu acredito que a Ponte amanhã ela deve entrar, porque o Matheus Regis, o Nelsinho falou que foi mal, né? Ele falou que ele não foi bem. Né? Mas vai ter que voltar, se ele quiser manter o esquema com 3 atacantes. E o presidente, em uma entrevista para a CBN, antes do jogo contra o Botafogo, falou que a diretoria deve buscar de 3 a 4 jogadores na janela que abre no dia 10. Mas eu tô achando que esse número vai aumentar, porque você pega o cenário do jogo contra o Ceará, não tem o Elvis, quem que você tem de meia é o Dodô. Aí você pega os volantes, se for colocar um esquema 4-4-2 com 3 volantes e um meia, aí você coloca Dudu Vieira, você coloca o Ramon e o Emerson Santos. Aí vai ficar só o Bochecha no banco à disposição. Ah, mas tem o Emerson, que é zagueiro e também faz essa função, mas aí é improvisado, né? Aí você vai pro ataque. Se ele escolher um ataque com 3 jogadores, ele tem o Gé, ele tem hoje o Gé, o Matheus Regis e o Iago Dias. Sim. E quem fica no banco? Vinícius, o Renato dificilmente vai jogar, e o Guilherme Beleia. Então, assim, é um elenco curto ainda. Curto. Com o número de jogadores que estão no DM. O Gabriel Novaes, o próprio Renato, se realmente tiver uma lesão detectada. O Everton Brito sumiu de novo. Ele tinha uma lesão no pubis, e a gente sabe o quanto é difícil o jogador voltar depois de um problema como esse. Então, assim, eu tô achando, Carlão, que o número que o presidente passou na entrevista de 3 a 4, esse número deve subir um pouquinho, até pelos problemas que a Macaca tem enfrentado em relação a lesões nessas últimas partidas. E outra coisa, né? Como é difícil fazer futebol, em alguns momentos eu critico, né? Muito, aliás, a diretoria da Ponte Preta por alguns erros e tal. Mas agora vou fazer uma defesa. Ô Lupe, a Ponte sem dinheiro em caixa, tal, no Campeonato Paulista ou na Entre Safra, ela vai contrata o Renato. O Renato sempre foi um sonho da Ponte e do Guarani. E havia ali a concorrência do Guarani. E a Ponte foi lá, tal, e trouxe o Renato. Uma contratação que foi aquém ela virou uma contratação até emblemática em virtude... O torcedor ponte pretano estava ali, de baixo astral, o Guarani vivia num momento de uma estabilidade maior que a Ponte, veio o Renato. Renato não deu certo, por enquanto, né? Muitas lesões, tecnicamente também abaixo, apesar de gols importantes contra o São Paulo, principalmente, foi um golaço que o Renato fez, mas até aqui não correspondeu. E o menino Everton Brito fez um grande campeonato pela Inter de Limeira, aquele famoso puxador de contragolpe, uma posição em que a Ponte tem necessidade. Ela foi lá e efetivou a contratação do jogador e também chegou em Campinas ou chegou na Ponte e não deu certo até aqui. As lesões estão atrapalhando a sequência. Então tem hora que é difícil, né? A diretoria vai, faz alguma engenharia e consegue as contratações, mas aí
o cara acaba não rendendo. O elenco tá curto sim, Lupe. Eu acho que a diretoria vai ter que ir ao mercado para contratar mais jogadores. Eu acho que além dos 4, 5 reforços que o presidente Marco Antônio Eberlin chegou a citar. Vamos ver como que vai ser a sequência da Macaca, não só dentro de campo, em termos de resultado, mas também fora dele, porque a janela está se aproximando. Amanhã, a partir das 8 da noite, Futebol Globo CBN com transmissão de Ponte Preta e Ceará. Boa! Você estará nessa? Estarei! Eu também. Jogo bom, Ponte Preta e Ceará. 11h45, nós temos um intervalinho. Vamos fazer um intervalinho, na volta tudo sobre o Guarani, e ainda tem os grandes clubes da capital. CBN Esportes Campinas. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 48 minutos, Antônio Lupe. Para o Guarani já é derby. Para o Guarani já é derby e vai entrar numa situação desesperadora. O Guarani perdeu para o CRB no último sábado por 1-0 na estreia do técnico Pintado à frente do comando da equipe. 1-0. E o CRB, conforme nós destacamos durante a jornada, não teve muito trabalho para vencer o Guarani. Foi pelo placar mínimo? Foi. Mas o segundo tempo, já com a vantagem, o CRB levou o jogo como quis. E o Guarani ameaçou pouquíssimo a meta do time alagoano. Mais uma derrota e o técnico Pintado, em entrevista coletiva, falou a respeito de mais um resultado negativo justamente na primeira partida dele à frente do comando do Guarani. Acho que foi um jogo que nós não conseguimos encontrar um equilíbrio, né? Manter uma consistência durante o jogo. Acho que isso é a falta de confiança, talvez o momento tenha atrapalhado um pouco a gente. Ainda assim, não me lembro de ter sido dominado, né, pelo CRB, que ele tinha sido tão melhor assim para vencer. Talvez a gente merecesse um pouco uma melhor sorte, um melhor resultado. Talvez o empate fosse um resultado mais justo. Tivemos oportunidades ali para fazer e é seguir trabalhando, seguir lutando, porque o campeonato não acabou hoje, né? A gente tem muita coisa pela frente e a gente precisa reagir rápido. Se aproxima mais do que eu imagino. Acho que o segundo tempo em melhores condições, né, de poder buscar um empate. Enfrentar uma equipe com o CRB aqui é muito difícil, a equipe do CRB é boa, muito forte, eu sei disso. Mas, repito, a gente só não pode baixar os braços, né? Não acabou o campeonato ainda, tem muita coisa pela frente.
A gente vai construir agora durante a semana um jogo muito difícil. A gente vai buscar uma reação para ontem, a gente precisa. E eu vou trabalhar muito, a gente vai trabalhar muito para melhorar. Vai ter que trabalhar muito para melhorar. Palavras do técnico Pintado após a primeira partida dele à frente do comando do Guarani. Agora já é derby, o Guarani já pensa na Ponte Preta, semana cheia de preparação. O Guarani vai jogar o clássico em casa, o jogo é no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Pintado ele tem o desfalque do Anderson Leite e também do Reinaldo. Os dois atletas estavam pendurados e foram amarelados durante o jogo contra o CRB. O Heitor vai ser avaliado pelo departamento médico, saiu com uma entorse no joelho direito e é dúvida para o jogo. E o Vinícius Cauê, que não jogou contra o CRB, mas já estava ali no processo de recuperação, teve uma nova lesão. E também é uma dúvida que o técnico Pintado tem para o jogo. Então o Guarani também com um elenco curto, já com problemas para enfrentar a Ponte Preta. Vai ser uma semana aí de muita conversa, de muita análise, de tentar fazer algo de diferente para esse jogo contra a Ponte Preta. E eu tô sentindo falta da diretoria conversar com o torcedor. Ontem eu estava acompanhando a partida. Ontem não, o Grêmio foi no sábado, justamente no jogo contra o clássico, né? Internacional e Grêmio. E o Grêmio saiu derrotado e após a coletiva do Renato, o presidente do Grêmio veio em entrevista, falou do momento da equipe, falou sobre os problemas, falou sobre aquilo que quer melhorar, mas a gente não vê isso no Guarani. O torcedor sente falta, é alvo de crítica, mas o dirigente tem que saber lidar com isso. Então eu tô sentindo um pouquinho dessa falta de comunicação. É a falta de comunicação. E não é o Toninho Cecílio, tá? O Toninho Cecílio chegou aí já com o negócio já não estava muito bom. É quem montou quem isso aí, montou. né? Isso, é quem montou isso aí. Tô com você, Lupe. Eu acho que a diretoria do Guarani precisa dar uma satisfação, principalmente o seu Ricardo Moisés, mais do que André Marconato. Eu acho que é o Ricardo Moisés, porque foi um dos caras que participou da montagem do elenco. Ano passado, as Mil Maravilhas dava entrevista toda hora. Esse ano a situação complicada, numa semana tão difícil para o torcedor bugrino, esse combo de notícias ruins que o Antônio Lupe acabou de passar, desfalques e mais desfalques. Eu acho que o Ricardo tem que aparecer. Tem que aparecer, dar a cara a tapa, explicar para o torcedor do Guarani como foi a montagem desse elenco, dar um norte para o torcedor do Guarani. Eu acho que é muito... vai muito além de um jogo contra a Ponte Preta. Eu acho que uma vitória sobre a Ponte, claro que o ambiente muda, mas tem toda uma Série B pela frente, então a situação é emergencial. Eu acho que já passou da hora do seu Ricardo Moisés vir a público e explicar para a torcida como foi essa montagem horrorosa desse time do Guarani. Estou falando isso agora porque mesmo se ganhar o derby, para mim não adianta nada. O Guarani precisa dar uma resposta muito maior que isso. Um time muito complicado, um time muito abaixo das condições da Série B. Isso foi assumido pelo Toninho Cecílio, ele falou isso, que na janela de contratações o Guarani vai ter que acertar com jogadores do tamanho da Série B, coisa que não tem até agora, e o seu Ricardo Moisés sumiu, inerte, me parece inerte a esta situação. Não sei se tem a personalidade de encarar o torcedor do Guarani, mas eu acho que já passou da hora de ele vir ao microfone e falar, de explicar e principalmente de dar perspectivas para esse time do Guarani, porque independente do que acontecer no fim de semana, diante destas notícias, o futuro é um futuro trevoso, como gosta de falar aqui o nosso William Cabelo. Fábio Scheibe, e aí, este início de preparação do Guarani para o clássico contra a Ponte? A situação do Guarani é muito grave, né? Uma vitória contra a Ponte Preta pode dar o ânimo necessário para a equipe sair dessa zona incômoda, né? Mais que isso, sair da lanterna na competição. Mas o que a gente vê nos jogos parece uma continuidade de um jogo atrás do outro. O Guarani sem ânimo, sem vontade, né? Acaba tendo até oportunidades, mas não acaba concretizando em gols as oportunidades, e o time muito abalado psicologicamente. O Guarani, nesse momento, é o último colocado, tem 5 pontos, com míseros 13% de aproveitamento. Ou seja, para querer sair dessa zona de rebaixamento, escapar do rebaixamento, o Guarani vai ter que fazer metade
do percentual de pontos, né, até o final do campeonato, ou seja, tem que ser uma campanha de campeão realmente. Uma vitória contra a Ponte Preta, maior rival, pode ser o início dessa caminhada aí de recuperação para o Guarani, mas tem muita coisa para se fazer na equipe do Bugre, né? Tô com você. Nada como uma vitória no derby, pelo menos para melhorar o ambiente aí, para colocar o Guarani num outro rumo dentro da competição, apesar que tem muita Série B pela frente, ela não termina no domingo contra a Ponte, não. 11 horas e 55 minutos, nós temos aí o material de São Paulo, né? Então vamos falar um pouquinho da vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 3-1. Aliás, hein, falar em Palmeiras, a gente lembra do Flamengo, que pênalti foi aquele em cima do Bruno Henrique, hein? Pelo amor de Deus, mas não foi falta em nenhum momento, nem no tete-a-tete do Bruno Henrique com o Calegari, né? E muito menos na hora que ele caiu ali, um trançapé danado. Que pênalti arrumaram pro Mengão. O Palmeiras venceu o Juventude, o Corinthians pegou um empate lá na Liga Arena e o São Paulo uma decepção lá no Rio contra o Vasco da Gama, e o Santos tem Mirassol amanhã. Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu pela 5ª vez consecutiva no Brasileirão. Em casa, o Alviverde teve dificuldades no começo do jogo contra o Juventude, mas foi melhorando com o passar do jogo até abrir o placar no início do segundo tempo, com Flaco Lopes de cabeça após cruzamento de Rafael Veiga. Depois do gol, o Juventude reagiu, trocou golpes com o Palmeiras e acabou chegando ao empate com Eric Farias após cobrança de lateral para a área. Coube ao Palmeiras pressionar novamente e a Estevão aparecer. Aos 30 minutos, Veiga cruzou, Lopes desviou e o garoto finalizou para recolocar o Alviverde na frente. O Juventude se abriu para tentar uma nova igualdade, mas tomou o terceiro gol com Zé Rafael desarmando Jadson e servindo Mike. Final, Palmeiras 3, Juventude 1. Uma vitória difícil, mas merecida na visão do técnico Abel Ferreira. Foi mais um jogo muito bem conseguido. Todos os jogos nos trazem dificuldades. Hoje, mais uma vez, mostramos a nossa força enquanto equipa, e isso para mim é que é o mais importante, é ver os jogadores joguem jogar, seja onde for, seja contra quem for, ter ideias de jogo muito próprias e continuar a criar e fazer golos para ganhar, que é isso que nós queremos. O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 23 pontos, um a menos que o Flamengo. O jogo ainda marcou o retorno de Dudu ao time alviverde após quase 10 meses longe dos gramados por lesão e pela quase saída dele para o Cruzeiro. O Corinthians empatou contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O alvinegro novamente teve muitas dificuldades, sofria na defesa e tinha problemas para criar oportunidades. Na reta final do primeiro tempo, o Furacão chegou ao gol com Christian de cabeça após cruzamento de Esquivel. Em desvantagem, o Corinthians teve mais a bola no segundo tempo, mas seguiu vendo o Atlético criar as chances mais perigosas. Aos 46 da etapa complementar, no entanto, quando o jogo já parecia definido, o corintiano Garro cobrou uma falta no travessão e no rebote, Kaká de peito completou para o gol vazio. Final, Atlético 1, Corinthians também 1. Para o técnico Antônio Oliveira, o ponto conquistado é um prêmio à entrega dos atletas corintianos. Mas a entrega, a crença, a solidariedade, o acreditar até ao fim, levou estes meninos, como acabou de dizer, a sorrirem no fim. O treinador também informou aos jornalistas que o goleiro Carlos Miguel não joga mais pelo clube. O empate mantém o Corinthians dentro do Z4. O Santos fez neste domingo os últimos ajustes antes de enfrentar o Mirassol na terça, fora de casa, pela Série B. A expectativa é de que o time seja o mesmo que venceu o Goiás, ou seja, com Pedrinho, Furch e Guilherme formando o trio de ataque. Já o São Paulo se reapresenta nesta segunda para iniciar a preparação para o duelo contra o Criciúma na quinta. A tendência é de que o volante Alisson, que cumpriu suspensão, e o zagueiro Arboleda e o atacante Luciano, que foram poupados, retornem à equipe titular. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11 horas e 58 minutos, Fábio Chaib, um apanhadão aí, 30, 40 segundos para os grandes clubes da capital. A boa notícia para o Palmeiras é a volta do bom futebol do Rafael Veiga, né, jogado melhor agora, que parece que se encontrou na temporada, fazendo a melhor fase dele nesse ano de 2024, e a volta do Dudu também, ainda fora de ritmo, o Dudu voltando, foi abraçado pelo torcedor palmeirense, e deve ser um bom reforço para o Abel Ferreira no restante da temporada. No Corinthians, o Corinthians conquistou um ponto importante, né? Apesar de não sair da zona de rebaixamento, dá mais ânimo para a equipe que enfrenta o Cuiabá na próxima quarta-feira, e tem essa história do Carlos Miguel, que não está bem contada ainda, né? O Carlos Miguel disse ter uma dor no tornozelo na partida, antes da partida contra o Atlético Paranaense, não foi para o jogo, e o Antônio Oliveira decidiu tirá-lo, agora não jogar mais com o Corinthians. São Paulo parece que
perdeu o fio, né? Perdeu o fio, trocou o fio aí. Tá jogando tão bem com o Zubeldia, depois de uma derrota primeira, perdeu pro Vasco goleado. Tá certo, Fábio. É verdade, que derrota, hein? Lá em São Januário, derrota estranha, hein? 11h59, temos mais alguns minutinhos? Aí, Lupe. Vamos lá. Eu já tava até desligando aqui. Bom dia, pessoal. Pediu pra mandar um abraço pro seu pai aqui, o José Aparecido, santista lá de Paulínia. Aliás, Paulínia que sempre nos abraça, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo, que é motorista de aplicativo, torcedor do São Paulo, e disse que foi apenas um acidente no percurso. Foram 2 acidentes, né? Vamos aguardar, Ricardo. Vamos aguardar. Mandar um abraço também aqui pra quem mandou mensagem. Derivaldo, já falei pra ele. O nosso amigo que falou da Ponte não falou mais nada, mas a gente não torce contra os times de Campinas, tá? A gente quer ver os times de Campinas bem. E mandar um abraço pro Celso, que tá falando do lado de Hortolândia, torcedor do Corinthians, disse que o Timão não vai cair. Eu acho que vai. Boa, Celção! Meio-dia, a gente volta às 4 com muita notícia, muita resenha no Arena. Até lá! CBN Esportes Campinas.